pessoal aqui da Clear tá animado, Que plateia, né? plateia. De onde veio esse som? Aqui do ladinho. Ah, tá, ó, tá vendo? O pessoal tá super da Clear animado. tá animado. Para quem não conhece, a Just to Move é a editoria de tendências e futuros da ClearSale, onde a gente move ideias do futuro para o presente. O futuro começa com uma boa conversa e é isso que a gente vai fazer hoje aqui. Vamos conversar. Então, vou passar a palavra para o Pacete, ele que vai mediar. Pacete, com você. Pessoal, bom dia. Estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Bom dia, obrigado pela presença de vocês. Já tem alguns rostinhos conhecidos aqui. Dan, obrigado, parabéns pela curadoria. Você sabe que quando eu fiquei sabendo do tema desse painel aqui, eu fiquei um pouco apaixonado, né? Eu imaginei que viria algo um pouco mais técnico, mas é um tema muito importante, muito relevante, que, de certa forma, é inserindo as comunidades no mapa do e-commerce. A gente está falando aqui sobre logística inclusiva. E é um assunto que às vezes passa longe da nossa conversa de resultados, de conversão. Eu acabei de chegar de Manaus, eu fui visitar uma comunidade ribeirinha lá, e é muito louco como uma experiência na Amazônia explode a cabeça, do ponto de vista, a gente está numa bolha aqui, definitivamente. O acesso lá, em todos os sentidos, ele é muito desafiador. Isso tem uma relação direta com o que a gente vai falar aqui, numa perspectiva sudeste, que é muito diferente, mas eu estou muito tocado com essa experiência. E para falar comigo, o Sanderson Pajeú, que é founder e CEO do Na Porta, um projeto muito legal. Sanderson, obrigado por compartilhar aqui com a gente não só o case, mas um pouco da experiência de vocês. Pô, um prazer. Pô, show de bola tá aqui do lado, pô, do Pacete. Eu só leio, né, os artigos ali que ele escreve, acompanha ali na área de inovação. Também compartilhar aqui. Um prazer estar com vocês e a gente poder bater esse papo. E o Fábio Carlini, diretor de logística, Pet Love. Eu sou cliente, Pet Love, sou tutor aí de um cachorrinho. Obrigado, cara, por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade, poder estar falando um pouco desse case aí com o Na Porta e sobre esse tema que é importante e bastante relevante aí para o comércio eletrônico, principalmente. Acho que para todo o comércio de uma maneira geral, mas o eletrônico é bem importante isso. Muito bom. Pessoal, sobretudo a nossa conversa aqui, ela não é sobre projetos sociais. É uma conversa de negócios, é uma conversa de dinheiro, né, do quanto que a gente perde de oportunidade de não ser inclusivo de fato ou de chegar até as pessoas. Cara, dá um contexto pra gente, assim, por que surgiu Na Porta e quais eram os cenários? Claro que aqui a gente está falando de São Paulo e Rio ainda, mas quais eram os cenários? Assim, o quanto de dinheiro, o quanto de oportunidade a gente deixava na mesa por não conseguir chegar até as favelas, as comunidades? Massa, cara. Acho que antes tem uma pegada, né, de deixar claro assim. A gente sempre fala para as pessoas, porque todo mundo imagina que a Na Porta é um aplicativo, mas a Na Porta é a Na Porta por causa que é uma empresa de logística. E a gente pega essa pegadinha justamente por causa do nome, né? A gente pega um carinho que é justamente de levar na porta das pessoas, justamente onde começou a história, né? Eu venho da periferia aqui de São Paulo, também lá divisa com Ferraz, Itaim Paulista, divisa com Ferraz de Vasconcelos. Para mim, como morador lá, eu já não recebia cartão, não recebia encomenda, não recebia nada. Né? Fato 1 ali, né, na história. Da onde que vem? Acho que tanto eu como os meus sócios, todo mundo vem do mercado de varejo digital. E a gente sente essa dor muito mais latente quando a gente está do lado do vendedor do que do consumidor. Porque o consumidor, ele nasce já dentro de uma favela, dentro de uma periferia, condicionado àquela questão de, cara, aqui não chega, aqui não recebe, dá seu jeito, dá teus pulos, né? Essa é a realidade. Só que quando a gente vai para o outro lado, é uma dor muito maior no embarcador e no varejista, porque ele tem um gasto de insucesso, de desconexão com o consumidor, N fatores. Só que aí a gente tem um primeiro fator de preconceito. Automaticamente as pessoas, quando falam de favela, de periferia, associam a carência à necessidade de assistencialismo. Só que o mercado, né, que você questionou no mercado, é um mercado de mais de 180 bi, só de consumo. Então é o mercadinho, é o cabeleireiro, é a marcearia, é o bar. O mercado no Brasil que consome mais de 180 bi é o PIB de muitos países que a gente tem aqui na América Latina. Então a gente vai muito no contraponto, né? Cara, enquanto a galera tá olhando a favela ainda como precisando de cesta básica, você tá perdendo dinheiro, né? Não é fato. Você não tem que só pensar ali como assistencialismo de levar uma cesta, de levar uma doação, não. Você tem que pensar assim. Negócio, só que não um negócio exploratório, como outros querem enxergar, né, favela? Tem que chegar um negócio falando assim, como que minha marca se conecta com esse público consumidor? Acho que é o principal fator.
É muito interessante o que você comentou. De novo, está relacionado a não ser um projeto social, porque a pessoa que nasce na favela, de fato, ela vive, ela dá seus pulos e ali tem dinheiro, ali segue tendo economia. Então é uma conversa sobre a gente que está aqui do lado do mercado, né? Não é uma conversa sobre eles. Né? É claro que tem todos os desafios ali, mas eles estão se virando. Inclusive, muitos negócios surgem dali por causa disso, né? Por causa também da visão de empreendedorismo, mas porque eles conseguem se virar muito. Eu sou da periferia de Osasco, eu não moro na favela, mas moro numa região periférica e até hoje eu tenho desafios para chamar um iFood, por exemplo, né? E se você vai para o Rio de Janeiro, eu tive em Vigário Geral recentemente e lá você tem o segurança da comunidade que tá com um fuzil logo na entrada. Então tem nuances aqui muito, muito complexas. Cara, vamos lá. A gente, olhando para essa perspectiva de mercado, né? E antes da parceria que vocês fizeram com o Na Porta, como que era? Assim, como que vocês faziam para chegar? Né? Primeiro, como mapear esses lugares e quais eram os desafios? Assim, o que tinha de desafio? Bom, acho que antes do Na Porta, até tem um projeto da própria Pet Love de verticalização, que a gente acabou chegando na porta, e antes disso a gente tinha uma contratação terceira, né? Eram transportadores terceiros que a gente fazia a contratação, e isso virava uma quarteirização, na verdade, que a gente não sabia, a gente não tinha uma conexão grande com essa região, a gente não sabia como eram feitas as entregas, provavelmente através de um quarto parceiro. Isso descaracterizava completamente nossa marca, né? Assim, a gente não dava a nossa cara para aquela região, para aquela comunidade. A partir do Na Porta e da Petlog, que é esse projeto de verticalização nosso de entrega, a partir daí a gente começou a ter o time de marketing da Na Porta fez um trabalho muito forte com o time de marketing da Petlog junto, para dar a cara a gente dar a nossa cara ali nas comunidades, que isso conecta muito com a nossa missão como Pet Love, que é, cara, democratizar a saúde e os produtos para todos os pets do Brasil. A gente quer chegar em todos os lugares, dar acesso aos nossos melhores produtos, dar acesso aos nossos serviços, então isso passa muito pelo Na Porta. Antes a gente não conseguia fazer isso. Era uma empresa terceira, totalmente impessoal, chegava lá com os pedidos da Pet Love, mais 30 clientes provavelmente. Então a gente não tinha uma relação muito próxima. Aqui tem um recorte legal que mostra a complexidade, né? Não é só sobre a logística ou a entrega em si, é marca, presença de marca, né? Tanto que você mencionou o marketing aqui, no caso de vocês a gente está falando de recorrência, né? Uma presença muito forte ali semanalmente, quinzenalmente, então é muito importante a presença de marca também, né? Sim, sem dúvida. Acho que todo business a marca é importante, mas no nosso caso de recorrência isso cresce exponencialmente. Que a gente fala com aquele cliente muitas vezes no mês, não é uma compra que ele compra hoje e volta ali daqui 3, 4 meses. Acho que o pessoal do Na Porta já tem uma massa crítica boa aí de dados. Eu dei uma olhada ali com o Sanderson ali fora, já ficou bem claro isso. Eles fizeram já mais de 2.000 entregas para a gente, sendo que atingiu 600 clientes, ou seja, isso é uma média de 3 pedidos por cliente num curto espaço de tempo. A gente está 30 dias operando, então assim, a recorrência é muito importante, e para você ter essa recorrência é necessário confiança, e aí você começa a puxar e chega até o Na Porta. Só uma curiosidade aqui antes de pedir para você explicar um pouquinho os exemplos que existem e como vocês fazem. Só uma pergunta, uma curiosidade na verdade, muito além dos desafios do roubo, né, ter essa quarteirização para a logística é super complexo. Você tinha isso comia a sua margem? O quanto você era prejudicado nesse cenário do ponto de vista de se tornar mais caro essa venda, essa entrega? Isso era mapeado do lado do custo também? Sim, sem dúvida. Eu vou falar bastante do Petlog também. Tanto o Petlog nasceu um pouco por conta disso, mas eu acho que nas regiões de comunidade, assim, é inevitável a gente falar que de área de risco, era uma área de risco, e com uma malha terceira, né, que a gente chama os transportadores, geralmente essas regiões têm índices diferenciados de seguro de carga.
Num lugar que é, sei lá, números hipotéticos, tá? Lugar que é 0,5% normal, lá é 2, 3%. Então isso acaba impactando. E obviamente isso era uma decisão nossa de impactar a nossa margem ou repassar para o cliente. Geralmente a gente impacta a nossa margem. Mas no final acaba afetando o cliente, porque a gente começa a olhar os PNL de pedidos negativos, e assim vai. Isso uma cadeia, né? É uma cadeia, exato. Sanderson, primeiro, o que vocês fazem? Eu acho que são duas perguntas aqui. Primeiro, o que vocês fazem? O que tem na tua operação de ter contato, de conhecer a comunidade, de saber quem são as pessoas ali, o lado operacional? E uma segunda pergunta é, quais outros exemplos que vocês têm, além de Pet Love, desses desafios? De custo, de seguro, de presença de marca, que eu achei muito interessante. Cara, perfeito. Acho que o primeiro propósito da Na Porta, operacionalizando não só o last mile, mas toda a cadeia logística, toda a malha logística nesses territórios, né, como o Fábio falou, é fazer esse front. Então, para o varejista ou para o transportador, a gente também atende outros transportadores, é fazer esse front de simplificar. Então, o que ele comentou, cara, para cá eu tenho que fazer aqui, para essa região eu tenho que fazer assim, fazer assado. A Na Porta é um front único, né? A gente se pluga, se conecta e operacionaliza. E no back, né, é como a gente entende culturalmente, geograficamente, como a gente tem que atuar naquela região. Como que a gente faz isso? As operações são 100% locais. Então, desde o líder operacional, desde a pessoa ali na frente daquela agência, daquela base, são moradores locais, os entregadores são moradores locais. A gente derruba essa primeira barreira da regionalidade, né? Então, a pessoa ela não tem o receio de entregar ali, ela conhece bem a região. Acho que esse é o primeiro ponto. O que ele comentou também, né? As empresas, né? Tipo, uma margem diferenciada para cá, um seguro para cá, um prazo diferenciado para regiões, é o fator 1. O segundo é, cara, isso daqui está negativo, bloqueia a região. Está dando muito índice de sinistro, bloqueia a região. E a gente hoje, né, já puxando para o segundo ponto, tem muitos cases de clientes que chegam para a região e falam, essa região está bloqueada. Eu excluo essa faixa de CEP, ele não consegue excluir a rua X, o quarteirão Y, ele exclui uma faixa de CEP inteira. Então imagina o tanto de pessoas que são impactadas numa faixa de CEP no Rio ou São Paulo, justamente por conta de um histórico passado, ou por conta de um caso isolado, ou por conta de uma negociação que foi mal elaborada ali pelos outros prestadores de serviços. Então, isso que a gente faz, além de fazer a ponte de conexão entre a marca e a região, e a Pet Love é um case exclusivo, né, de você conectar a marca, né, porque eles de fato têm um perfil de recorrência, um perfil de estar mais próximo do cliente, e toparam esse desafio de caracterizar a marca circulando nos locais onde a gente está atuando. A gente tem ainda o ponto de a gente está levando a marca para os consumidores nesses pontos, e a marca ao mesmo tempo está levando renda, dignidade, pertencimento para a galera que mora ali. Então, a compra que nasce numa região gera renda para aquela região também, diretamente. Então, é isso que a Na Porta está fazendo. Só uma dúvida. Tem alguém de logística aqui, que trabalha com logística? Não? Não vale a galera da Na Porta. Sem ser o pessoal. Só uma curiosidade, porque aqui tem um lado muito delicado. Me chamou a atenção isso que você falou da região bloqueada. Hoje, do ponto de vista de dado, de informação, cada empresa tem a sua, porque aqui a gente começa a lidar não só com dados concretos, mas também com preconceito, com uma série de elementos, mas cada empresa tem a sua, ou tem alguém que organiza esses dados? Assim, como que eu consigo saber que aquela região é mais perigosa, tem um compartilhamento de informação, como que funciona? Porque eu acho que aqui tem uma chave importante para a nossa conversa, né? Pô, perfeito. A gente no Brasil tem poucas empresas grandes logísticas, né? E elas acabam, no geral, também ditando o mercado. Em grande maioria, essas grandes irmãs, vamos dizer assim, bloqueiam o CEP, só que vamos dizer assim, o ditador principal ainda é a base do correio. O correio ainda diz as áreas diferenciadas, porque nem o correio faz a entrega porta a porta. Só que diferente de uma empresa privada, logística, que obrigatoriamente tem que se virar, né, vender o serviço, ela tem ou cobrar mais caro pela taxa de AD valorem, ou cobrar um prazo maior, ela é obrigada a cumprir de alguma forma. O correio, existe uma canetada do STF que fala assim, o correio em área de risco ele não precisa entrar. Então ele para na agência que ele acha que é a mais próxima e historicamente todos os dados que a gente tem tá no mínimo a 5 quilômetros da casa de todos os moradores ali.
para lá e o morador que se vire para ir buscar, seja retirar um saco de ração ou seja retirar um cartão de crédito numa agência do correio. Isso é a realidade hoje, cara, pode-se dizer assim, mais da metade das favelas que a gente tem no Brasil. Isso é importante porque a gente está falando de dados aqui, né? E base de dados. Olha só, a gente está falando de 2023, um contexto dos Correios, que tem uma penetração em quase de 90%, é muito importante olhar para esse lado também. Deixa eu voltar aqui, e aí tem... claro que a gente está falando ainda de uma experiência, de uma operação, daqui a pouco você vai falar sobre os números de resultado, mas tem uma perspectiva aqui, o que vocês já começaram a sentir do ponto de vista da relação? Acho que o lance de relação da marca aqui, de presença, é muito importante, o quanto que isso mudou já, o quanto que isso gera até outras oportunidades, né, de você qualificar essa compra, agregar valor ali, o que vocês já estão percebendo, ainda que seja um período pequeno de experimentação? Acho que assim, a gente ainda está numa base muito pequena de dados, mas esse número que eu comentei antes, ele já chama muito atenção, porque não é um comportamento normal do cliente Pet Love, apesar de ser recorrência, tá? Vou tentar aqui não ser contraditório do que eu falei. A gente sim, na recorrência a gente tem uma média de mais de um pedido por mês por cliente, mas nunca algo próximo de 3, 4, como está no caso na porta. Então isso chama atenção, que pode ser algo relacionado. Pode ser algo relacionado de fato ao serviço, eu acredito muito nisso, mas também pode ser uma particularidade do consumidor da região de comunidade. Comprar mais picado, em vez de comprar uma ração de 20 quilos, compra 3 vezes no mês uma de 3 quilos, não sei. Então isso já chama um pouco a atenção da gente, mas como eu falei, a base ainda é muito pequena de dados para a gente ter certeza, mas o que a gente tem certeza é que a nossa marca está muito mais presente nesses lugares nos últimos 30 dias. Acho que o Sanderson vai falar mais, mas a gente vem fazendo ações muito diferenciadas com o Na Porta. Sanderson, e aqui, pegando muito no conhecimento que você tem de cada contexto, o que muda de você ter uma marca presente? Que tipo de relação que se constrói ali? Eu acho super legal isso, né? Conforme você vai avançando, você percebe que até os hábitos mudam, né? O fato de você conseguir entregar ali, até o hábito de compra ele muda, mas essa relação, poxa, que legal. Tem uma marca que se esforça para estar aqui de uma forma profissional, né? Que tem uma relação comigo. Isso tem um peso, tem um efeito, não tem? Como que é? Cara, tem. Inclusive é um trabalho, a K inclusive está fazendo esse trabalho porque não é só o período de operação com a Pet Love que permite os dados serem pequenos, né? Acho que todo varejista tem pouca informação sobre território periférico e favela. É uma zona cinzenta em tudo. Inclusive a gente está no stand da ClearSale, que avalia fraude e tudo mais, até a base antifraude deles é corrompida porque é de fato uma zona cinzenta. Então quando a gente começa a trazer, acho que o primeiro ponto, todo mundo acha que é só ticket baixo, né, que vende em favela, que vende na periferia. Não é. Aí já são vários mitos, né, que a gente precisa desconstruir. Vai derrubando muito. Vai achando que é só o produto mais barato. Não, existe a questão de fidelidade à marca. Fidelidade ao produto, né? A gente tem vários produtos, né, historicamente, que a gente chama o produto não pelo nome, pela marca do produto. E acontece muito com esse tipo de público. Então, quando vai criando essa ponte de relação, e é o papel, né, da malha logística conectar com o consumidor. Daquela marca tá fazendo essa inserção, daquela marca tá fazendo essa proximidade. Imagina historicamente, vamos pegar um exemplo aqui do perfil de tutores, né? Que historicamente dentro da periferia, a gente vem de periferia, você sabe, você vai comprar o seu saco de ração, o seu remédio, o que seja, você vai naquele pet shop local para conseguir consumir e tem que voltar às vezes com um saco de ração de 15 quilos nas costas. Quantas vezes eu fiz isso? Né? Agora, considerando as geografias mais distintas possíveis. Imagina. Quando você tem uma marca que não, agora você pode pedir com preço justo, chegando de fato na porta da sua casa. Qual a opção que você vai escolher? Só que aí muitas pessoas também associam, cara, então a gente fazendo isso eu vou destruir o comércio local. Essa é uma pergunta que eu faria. Não. Pelo contrário, né? A gente tem os comércios locais que são consumidores da marca também, que ele precisa abastecer. Existe a compra de necessidade, né? Não é só a comodidade, precisa a compra de necessidade que você precisa de uma emergência. E esse pequeno empreendedor também da comunidade, ele também não tinha acesso, ele também precisava pegar o carro dele, atravessar,
sei lá, num grande varejista, num grande distribuidor, atacadista, para poder abastecer. E hoje não, ele pode também acessar essa malha para abastecer o seu pequeno pet shop, a sua pequena mercearia, seu pequeno comércio. Então, o mercado ele é uma engrenagem que vai alimentando, acho que, todas as pontas. Assim. Deixa eu só pegar esse gancho, volta o microfone aqui. Isso é muito legal, porque eu estou imaginando agora, imagina a quantidade de pet shops que você não tem ali. Como que vocês levaram esse assunto para dentro, esse ponto que ele trouxe, né, mas e o comércio local? E, eventualmente, o comércio local, que também é meu cliente ali, como que vocês mapearam? E, assim, dá para usar como um hub, né? Dá para usar como um hub também ali de entrega? Eu queria entender essa relação, porque aqui eu acho que tem um ponto super importante também. Comércio local e outros tipos de clientes que não só o B2C, né? Isso é um tema que a gente vai e volta constantemente lá dentro. E hoje a gente não tem um tratamento diferenciado para esse tipo de cliente, mas é algo que a gente vem construindo e discutindo. Porque não, isso também está dentro da nossa missão, que é todo mundo ter o acesso, e quando a gente fala todo mundo não é só cliente, é os stakeholders, concorrentes, é todo mundo poder usufruir do nosso ecossistema, que hoje a gente é um ecossistema, a gente não vende só produto para pet, a gente tem serviço, tem uma série de outras coisas, mas a gente não tem uma tratativa ainda específica para esse caso, mas existe muita discussão de, ele pode ser um ponto pick-up para a gente, pode ser um ponto de apoio para casos críticos, no caso de teve algum tipo de extravio, por que eu não uso uma rede local de pet shop para poder concluir aquela entrega um pouco mais rápido? Mas a gente ainda está no âmbito da discussão. Só mais uma curiosidade aqui, também de comportamento, né? Eu acho que um dos mitos, você falou do valor, do ticket médio, outros mitos relacionados à favela, à periferia, por exemplo, eles não são digitalizados, né? Ou quem vai ter um iPhone na favela, quando na verdade isso é só mito, né? Eu queria que você desse uma dimensão hoje da capacidade de digitalização que a gente tem, e o quanto que isso influencia para novos negócios, né? Acho que a gente tem aqui um caso de Pet Love que está começando a se estabelecer com vocês, mas a gente pode olhar para esse público também como prospecção, né? Do tipo, como que eu entro? Eu estou só no e-commerce, como que eu faço, né? Do ponto de vista de digitalização dessas comunidades e a relação que eles têm com o comércio digital também. Perfeito. Cara, acho que isso entra bem na visão da Na Porta. Acho que o slogan da Na Porta é entregamos de tudo para todos. Né? Então, de tudo é multissegmentos, porque a favela necessita, a favela precisa de serviço, de produtos, né? Nesse sentido. Ponto de digitalização. Você tem, né, cara, esse número também, né? Ainda existe um gap por conta de dados, né? A capacidade de dados dentro da favela. Mas sim, a favela é digitalizada. A gente teve um cliente no passado de prospecção que ele falou numa reunião com a gente, a favela não compra iPhone. Quantos iPhones a gente entregou no final do ano, né, com alguns clientes que a gente trabalha. Então, de novo, a gente derruba mitos também relacionados a isso por conta do quê? A galera se pega em dados corrompidos, é uma zona cinzenta, né, quando fala. Agora, trazendo um contexto totalmente fora do mundo logístico, né, que você falou, quanto que a favela está digitalizada. O Brasil, né, saiu um dado, o quanto que o Brasil é influenciável, vamos dizer, o mercado, por conta de nano, micro e grandes influenciadores. Acho que o Brasil está no top 5, eu não vou lembrar a posição exata, mas está no top 5. E a gente vê que muito desse mercado é a galera de público CDE. Né? Isso é um dado que eu estava lendo esses dias na favela, ou esses dias numa matéria, e muito pegava a galera de favela que olham os micro, nano influenciadores ali daquela região para, de fato, influenciar no poder de compra e tudo mais. Só que aí a gente pega o contraponto logístico. Essa galera, para poder consumir certas marcas e produtos, tinha que sair de dentro da favela, ir num shopping, numa loja, ir num centro para poder acessar esses produtos. Agora, quando a gente vem e fecha o ciclo, né, porque a digitalização ela não é o tal do, tem um nome bonitinho, né, omnichannel. Você começa no digital e termina no físico. Ela começava no digital, mas o físico dela não fechava a conta porque ela tinha que se locomover para chegar até o produto. Então agora a gente de fato fecha essa omnicanalidade. Eu sigo é legal trazer essa conversa, porque, de novo, a gente está na logística, mas vai para a comunicação, vai para a conversão. Eu sigo o Walter Regi, blogueirinho de favela,
E ele tá nessa, ele já não é nem nano, né? Ele é micro-influenciador, mas ele tem muito essa pegada do tipo assim, com qual marca eu tô me relacionando? Porque qual o sentido de eu fazer, pô, legal, eu tô ganhando dinheiro aqui. Eu tô fazendo um projeto com uma marca, mas que para que ela esteja ali é difícil, né? Aqui tem um aspecto muito legal ligado a propósito também. Mais uma dúvida, ainda que não seja de logística, porque você comentou o lance de dados, né? Base de dados. Eu não posso dar bobeira com o meu site, com a minha navegação, com o meu app. Quando a gente vai lá para dentro e considerando que é uma empresa de tecnologia, isso influencia muito no UX, né? O pessoal de tecnologia, quando você segmenta, quando você olha para esse público, o dado é diferente, precisa ser muito rápido, eu não posso dar bobeira. Mudou muito essa conversa para esse lado também de navegabilidade a partir da logística? Não, sem dúvida. Acho que essa parte de UX, ela é muito importante. Acho que não só a gente, o mercado como um todo sempre tratou o UX como uma coisa única, e aí quando a gente começa a cair dentro dos públicos, a gente vê que são perfis diferentes de navegabilidade que deveria ter. Então assim, a gente está engatinhando nesse assunto, mas já existe, a gente já começa a olhar de forma diferente, mais segmentada por perfil de cliente, né? Eu gosto dessa perspectiva, né? O UX ele tem que ser inclusivo, né? Ele não é sobre um público só, mas é sobre vários públicos. De novo, acho que está muito claro aqui para a gente, né? A gente parte da logística, mas é sobre marketing, sobre marca, sobre tecnologia, sobre uma série de outros elementos. A gente comentou já, falou sobre dados, mas vocês tiveram um trabalho, tem uma parceria com o Google também, quando a gente conecta mapeamento, CEP, eu acho que CEP aqui é uma palavra-chave, né? Como que foi essa parceria, esse lado de tecnologia e outras parcerias também? Porque, de certa forma, vocês não dá para fazer, acho que está muito claro, não dá para fazer nada sozinho nesse contexto, né? Perfeito. Cara, primeiro era uma dor, né? Acho que a dor, pegando o contexto logístico, é uma dor você localizar um morador que mora numa região que ele não tem um CEP, eu uso um CEP geral. Porque todo o sistema hoje, né, falando aqui de tecnologia, todo o sistema de roteirização, ele se baseia pelo CEP hoje, né? É o padrão, ele se baseia pelo CEP. Quando você tem uma região, né, como uma favela, que todo mundo usa o mesmo CEP, é igual, você joga no roteirizador e ele sai o mesmo ponto, assim. É como se tivesse 50 pedidos em cima um do outro, assim. Então é um caos logístico. Quando a gente fala com uma empresa na porta, né, uma logtech, né, de fato fazer essa roteirização com eficiência, a gente entrava na mesma dor. Então nasceu assim, se eu pudesse identificar onde cada morador mora, com exatidão, com eficiência e tudo mais. Isso era um problema nosso lá quando a gente começou, né, que a ideia era usar o nosso histórico de entregas, né, que é o famoso machine learning, usar o histórico de entrega para melhorar a eficiência da próxima entrega e assim. No meio do caminho a gente conheceu o time do Google, que estava fazendo um trabalho lá na Índia e queria trazer isso para o Brasil, que é o mapeamento de endereços digitais, né, que hoje a gente carinhosamente chama de CEP digital por conta da associação que o próprio morador, né, desses territórios faz. Ele sabe, pô, eu não tenho um CEP. Eu ter um CEP é pertencimento. Então a gente começou essa parceria no ano passado. A gente fez um laboratório na Favela dos Sonhos, em parceria com a Gerando Falcões, de fazer 100% daquele território da Favela dos Sonhos que não existia no mapa. Literalmente você colocava no mapa, no satélite você até conseguia ver aquelas ruas, né, os becos, mas elas não eram ruas de fato mapeáveis, roteirizáveis e não tinha... Não estar no mapa não é uma força de expressão, né? É a realidade. De fato, é a realidade da galera. E isso não é só para o contexto de uma entrega de e-commerce, né? Aquela galera, se quisesse um parente, vem me visitar, cara, como que você passa o endereço? Você tem que, depois do ponto de ônibus, do barzinho do Zé, da Casa Amarela, do Portão Verde, você localiza a minha casa. Hoje não. Hoje com esse mapeamento, além das vias serem abertas, aí todo o aplicativo, toda a tecnologia que se baseia em mapa Google consegue enxergar aquelas vias, então pedir uma ambulância, você consegue agora passar a localização exata para pedir uma ambulância, um serviço de saúde. Lá em Ferraz a gente está fazendo agora, né, uma parceria com o Poder Público de conseguirem matricular os filhos na creche usando esse endereço digital. Então vai um pouquinho mais além agora do contexto só de uma entrega, né? Acho que o endereço ele é o pertencimento de um cidadão. Eu ligeiramente trago, porque para algumas pessoas isso não é realidade, né, de não ter o endereço. Mas para você entender o peso que é, né, o carinho de você ter o endereço hoje quais são os números, né, que identificam o cidadão você tem um CPF,
para você se identificar como cidadão brasileiro, e você ter um CEP para você poder acessar qualquer serviço do governo, seja um título de eleitor, seja qualquer conta no banco, você precisa ter um endereço. Quando essa pessoa perde o endereço, ela perde um pedaço da cidadania, então ela precisa fazer o jeito, usar o endereço de alguém, fazer declarações de associação de moradores. No Rio de Janeiro isso é muito comum, só que isso não tem uma validade legal, né? Então a gente vem agora com esse desafio de, cara, primeiro eu abro o acesso, democratizo esse acesso, então entregar, de novo, eu volto na missão, né, na porta, entregar de tudo para todos. A gente não está falando de entregar um pacote, a gente está falando de entregar tudo, entregar pertencimento, entregar empoderamento para essa galera e para todo mundo. Então eu acho que vou falar, né, eu não puxo hoje tanto para o Google, porque o Google foi e está sendo, né, a gente foi acelerado, investido agora pelo Google também para a gente conseguir dar mais vazão nesse processo. Só que a gente entende que democratizar é eu não apostar só em um. Então o que a gente está construindo hoje é uma tecnologia agnóstica, que a gente consiga pegar esse CEP digital e olhar para todas as tecnologias, não só a tecnologia de Google, mas as empresas logísticas historicamente não usam o mapa Google para fazer suas roteirizações, porque é caro, né? Imagina, toda vez que você roteirizar, pagar. Então elas usam OpenStreetMaps, Address for Wall, várias tecnologias de mapa, que a gente consiga fazer essa conversão agnóstica a qualquer tecnologia também. Só para pegar um gancho agora, antes de finalizar com o case, inclusive daqui a pouco, quem quiser fazer pergunta, eu vou abrir aqui para uma ou duas perguntas, eu acho muito interessante, então prepara a pergunta aí, mas só uma curiosidade não, trazendo para o contexto de ClearSale, você já falou isso um pouco sobre mitos, desconstrução de mitos, sobre segurança, e ali nos bastidores você estava contando um pouco sobre o baixo índice, né, de quando se fala de acariação e tal, porque de novo, né, a gente associa esse contexto a um contexto de fraudes e por aí vai. Não é bem assim, né? Totalmente ao contrário, cara. Acho que a Na Porta, como se é um case, a nossa operação de verdade começou em janeiro de 2022, apesar da gente ter nascido em 2021. No último ano a gente teve zero sinistro, né? Assim, a gente não teve nenhum caso sinistro. Nenhum. Sinistro é roubo, né? Tipo o furto da carga e tudo mais. Isso já é um número assustador quando a galera olha, a galera que eu falo, aquela galera que, não, favela não vou mandar carro que vão roubar, né? É um número que espanta. Não, aí vão perguntar, não, tem acordo, tem conversa. Não, Na Porta, a primeira premissa nossa é não ter nenhum tipo de acordo com o poder paralelo. A gente opera, de fato, com licença social, né, nas regiões, parcerias com... Tanto que a parceria com a General Falcões é muito importante, né, para a gente ter essa comunicação local, trazer essa força, de fato, local. Outro número acariações, né, fraude, né, trazendo para o contexto de ClearSale. Hoje, historicamente, nos territórios periféricos, favelas onde a gente fez entrega, não é onde a gente tem problema com a acariação. Os problemas de acariações mais críticos que a gente teve foram fora de favela, em bairros, né, que hoje a gente classifica como classe média alta, porque eles estão margeando, né, no Rio de Janeiro principalmente. A favela no Rio de Janeiro, ela faz parte com a cidade, não é igual São Paulo, ela está nos extremos, né, da cidade de São Paulo. No Rio de Janeiro não, ela está no antro, né, nas veias da cidade. Então, os bairros de alto padrão, os bairros mais caros do Brasil, estão ali margeados na comunidade, por conta da faixa de CEP, a gente acaba atendendo, né? Então, o morador ele sai, faz a entrega ali no quarteirão do lado, e os casos de acariações vêm desse caso, não vêm de dentro da favela. Então, a gente vê de novo mais um mito sendo derrubado aí. Fábio, para a gente começar a amarrar aqui para falar de números e resultados, o que te chamou? Acho que muita coisa você já trouxe aqui, mas o que te chamou a atenção quando vocês começaram a desenvolver o projeto de desconstrução, de mitos que caíram por terra? Eu acho que esse ponto aqui da fraude, da segurança é muito interessante, mas que vocês tinham algo, eu acho que pode ser aqui, ou talvez a minha galera de dados mapeia que é por aqui e era totalmente diferente. Cara, eu acho que é essencialmente o que o Sanderson trouxe. Essa visão de fraude, honestamente, eu não tenho e faz todo sentido ouvindo ele falar, mas acho que era principalmente essa questão de roubo. A gente sempre teve, dentro lá da nossa verticalização do Petlog, eu como head desse projeto, eu tinha, sim, sinceramente, muito receio de ir para o Rio de Janeiro como um todo, porque a gente... É um cenário que, putz, o seguro é 100% responsabilidade da Petlove, o seguro da carga, então cada vez que eu sou roubado eu vou agravando essa pólice, enfim, são questões de negócio, então eu tinha muito receio, mas aí a gente conversou muito com o Na Porta, eu falei, não, vamos embora, vamos fazer, vamos ver, isso de fato é verdade, assim, a gente não teve nenhum sinistro
Com o Na Porta a gente está operando há um mês, mas no Rio de Janeiro eu estou operando há 6, 7 meses. Eu não tive nenhum sinistro nessa região, que era uma região que eu tinha muito receio, e com eles, na região que eles atendem mais ainda. Então acho que esse é o principal mito que caiu, assim. Acho que quando é bem feito e feito por quem entende, quem sabe o que está fazendo, não tem muito como dar errado, assim, sabe? Um pouco disso. Cara, eu sei que você tem uma bela apresentação com um monte de número aí, mas mais do que os resultados em si, eu queria entender, e aí você pode usar o gancho para... Eu queria entender as métricas que tem aqui, né? Eu acho que durante a nossa conversa foram aparecendo algumas métricas, mas as métricas que vocês têm para poder medir o êxito do projeto, né? E aí já dá uma ideia dos números que vocês têm. Perfeito. Acho que é legal, apesar de ainda ser pouco tempo, né, de base de dados, a importância. A gente pegou, queria, né, compartilhar. Deu menos de 30 dias, né, de operação, então passou de 2.000 pedidos ali entregue. A gente está com índice também, acho que uma preocupação muito importante, né, do Léo lá com operações é o nível de serviço. Porque também tem outro mito, mas aí é mito comercial, né, é mito entre as empresas de achar que porque a galera da favela que está operacionalizando, fazendo essas entregas, que vai ser feita de qualquer jeito, né? Então, existe um trabalho muito forte interno, que é como que a gente desenvolve e profissionaliza, né? Desde quem trabalha nas agências ou quem trabalha fazendo as entregas. Então, manter um SLA positivo, porque o consumidor lá ele quer ser atendido com a mesma qualidade que o consumidor do asfalto quer ser atendido. Né? O famoso, as empresas agora querem vender, compre hoje, receba amanhã, compre hoje, receba no mesmo dia. O consumidor ele também quer ter esse nível de serviço. Então, a primeira métrica é qual o nível de serviço que a gente está oferecendo dentro das favelas, né? As regiões onde a gente está atendendo. Depois é, de fato, o quanto que a gente está crescendo, né? Então, todos os clientes, né, que hoje a gente tem operando vamos fazer um estudo para ver quando a gente começou, quanto tempo a gente tem e como que está agora essa situação. A gente não teve nenhum cliente que declinou essa curva. Pelo contrário, as curvas foram apesar da Pet 9 estar no comecinho dessa curva, já tem mostrado apontando exponencialmente, né? E todos os clientes foram igualzinho. Cara, de dobrar volume, de incremento, acho que o mínimo, né, que a gente tem de cliente é 15% de incremento no aumento de volumetria. Então, isso é um índice que a gente vê, acho que junto com o cliente, que é o mais importante, de ver o quanto que aquela marca está sendo inserida e como está crescendo como todo. Como Na Porta, aí tem os índices que a gente tem que se provar, né? Também foi difícil para a gente, como uma operação 100% focada em áreas com restrição, ter uma seguradora que cobrisse. Porque a gente não está fazendo isso também com só força e amor, né? A gente teve que sair no mercado com uma seguradora fazendo essa cobertura. Então, quando a gente começou lá em 2021, a gente tinha uma seguradora que limitava ali para ela entender também. Hoje a gente já tem uma policy que compete com transportadoras gigantes ali, né, de coberturas maiores e tudo mais. Então, sinistro, extravio, devolução, porque devolução, apesar de muitos não trazerem, né, como perspectiva, em áreas de risco é o que acontece. Né? Então, quando você vai lá quarteirizado, quinterizado, né, o que acontece de verdade na logística, o entregador ele olha e fala, meu, o endereço que está dando é ali dentro. O endereço não localizado, o consumidor não está em casa, e aí esse pacote volta, é sucesso, é um índice que também a gente tem que acompanhar. E hoje a gente tem menos de 0,5% de índice de devolução, que são casos mesmo, o consumidor ele não mora mais ali, de fato a gente tentou de todas as formas entregar, além da reentrega, né, que a gente tem o índice de reentrega, a gente tem a disponibilidade daquele consumidor na última alternativa, antes da gente voltar para o embarcador, o pacote as agências estão perto, muito mais perto do que o correio. É ainda a opção dele vir aqui e retirar esse pacote para, de fato, ele ter acesso ao produto, porque aí existe um perfil, né, cultural. Dentro das favelas, a galera sai muito cedo e volta muito tarde para entregar. Então, você também vai ter uma dificuldade para localizar, às vezes, o consumidor dentro de casa. Então, quais as outras opções que a gente pode ter de ainda estar muito próximo do consumidor e ter um sucesso na entrega? Então, eu falei, né, vários índices, mas são todos esses que a gente vem acompanhando hoje dentro da operação. Ô, Fábio, e até para falar de uma perspectiva futura, você como executivo de logística, qual foi o seu... Porque assim, na teoria é bonito, né? Na teoria é um pouco mais simples, mas na prática você teve que fazer várias defesas internas, né? Defesa de custo, de investimento. Pô, como foi? Você teve esse desafio interno do tipo, eu preciso trazer alguns elementos ou alguns parâmetros aqui para que eu internamente seja bancado para fazer isso. Como que foi?
Eu acho, na Pet Love a gente já tinha a gente tem lá dentro dos nossos objetivos, lá quando a gente fala de OKRs, é ser uma empresa cada vez mais voltada para ESG e um dos grandes pilares do ESG é o social. Então isso me beneficiou, sendo bem honesto, assim. A empresa comprou muito fácil, mas naturalmente eu tive que mostrar o que era o projeto, qual que era a ideia do projeto, que é muito mais do que só negócios. Obviamente é um negócio, mas envolve muito mais que isso. A parte social é muito importante para a gente. Então, meu desafio, sendo bem transparente e honesto, não foi tão difícil assim pelo que como a empresa se posiciona, né? Como a Pet Love se posiciona, querendo fazer diferença nessa frente, sim. Mas sem dúvida, eu tive que levar o projeto, mostrar a empresa, quem era o Na Porta, o que a gente queria com aquilo. Mas foi super bem recebido, assim, não tive barreira nenhuma para quebrar, assim. Fui bem apoiado, na verdade, eu fui até cobrado, porque a gente demorou um pouco para começar essa operação e a nossa CEO ficava, e aí, vai começar? E aí, vai começar? Já começou? Então, mas foi bem legal, assim, o processo interno foi bem interessante, porque deu muita confiança saber que a gente estava amparado ali pela alta direção e até mesmo pela CEO da companhia. Isso faz toda a diferença. Pessoal, temos perguntas ou mesmo até um compartilhamento de uma experiência, né? Desafio que alguns de vocês tiveram. Eu vi que tem gente aqui de marketplace, de e-commerce. Se tiverem, levanta a mão, vai ser um prazer enorme contar com a participação de vocês. Tem, nesse momento? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Wallace, eu trabalho no Kabum atualmente. Eu sou coordenador de QA lá. E uma coisa que me deixou muito intrigado e curioso, né, que o Sanderson comentou, é sobre o CEP virtual, né, que você estava falando. Quais são os desafios para você inserir, vou jogar um pouco para o lado tecnológico, né, que é a minha área ali, mas quais são os desafios para vocês conseguirem inserir isso dentro da comunidade? E eu sei que eu nasci em favela, minha família ela nasceu ali, né, se desenvolveu dentro da favela. Como que vocês mapeiam tudo isso dentro? Porque eu sei que cada favela tem sua estrutura, geograficamente, é muito complexo fazer isso, eu imagino. Quais são esses desafios como vocês planejam lidar com isso? Pô, excelente pergunta e a resposta não é fácil, né? Acho que o que a gente mais tem nessa missão são desafios, né? O que a gente fez? Organizou, né? Quais a gente vai matar primeiro, né? Quais a gente vai eliminar primeiro? Acho que o primeiro é territorial, acho que é difícil fazer essa inserção, esse mapeamento territorial. E a gente tem que fazer a 4 mãos, então por isso que é importante as parcerias, por isso que é importante trazer uma Gerando Falcões, por isso que é importante trazer um Google, por isso que é importante trazer N empresas, né, que estão apostando nessa solução, para que a gente tenha força territorial, força de fato de escala. Fator 1, territorial. Segundo, a gente tem um desafio tecnológico. As plataformas não estão prontas para aceitar um endereço digital. Todas foram desenhadas e mapeadas para aceitar um CEP do correio e só, né? Então, qual que é o desafio, né? E como que a gente está vencendo esse desafio? Acho que é por isso que é importante a Na Porta. A gente está fazendo um depara entre o mundo digital e o mundo físico. Então, apesar de a gente mapear os endereços digitais, para o consumidor a gente vai dar um endereço físico para ele poder comprar e poder acessar N serviços e tudo mais. E é o nosso papel fazer o depara para fazer chegar isso na porta dele. Mas no futuro, acho que a 4 mãos, a gente chamando a atenção, né, para essa solução, é que as plataformas e a gente já tem parceiros que mudaram, né? Apesar de tudo que aconteceu, a Americanas foi a primeira que dentro do seu próprio aplicativo já permite que um consumidor ensine um endereço digital para comprar, né? Então, grande comprando essa briga, a gente tem já aí nos próximos anos, se Deus quiser, muitos mais outros, né? Olhando e já permitindo e tirando essa barreira, porque é uma barreira. Imagina, o cara não tem endereço, a primeira coisa que é para calcular seu CEP, para você continuar a sua compra, calcule seu CEP. O seu CEP, você tem que usar um CEP do correio, ele não tem, ele nem continua a compra. Então, assim, vou falar desses 3 principais, assim. Wallace, obrigado pela pergunta.
Tudo bom? Gustavo da Hubster, prazer. Eu tenho uma dúvida em relação... hoje vocês têm diversos já clientes que estão integrados aí, já trabalhando com vocês, mas eu entendo que quanto mais clientes, mais complexo vira a coleta de vocês para poder levar para dentro da comunidade, certo? Vocês têm previsão de verticalizar ou de trazer o estoque para dentro já e pensam em algum modelo nesse formato? Para quando tiver um volume alto? Perfeito, que é uma dor, né? Coleta acho que é uma dor do grande, porque quanto maior a dor potencializa, né? Hoje ainda está horizontalizada, né, a coleta, mas a gente precisa, né? Precisa verticalizar porque ainda é isso que dá escala, é isso que dá o poder de escala. Principalmente a Na Porta vai fazendo pilotos, né? Então a gente já tem cliente hoje que a gente tira de um CD em São Paulo e entrega na porta do consumidor no Rio de Janeiro com prazo de 1 dia. Então a gente já está sendo ousado na questão de prazo e na questão da capacidade logística. Porque no fundo, a Anaporta não é uma transportadora. Apesar da gente, por um grande, emular uma transportadora, a Anaporta ela não é uma transportadora. A Anaporta é esse ecossistema, essa plataforma que conecta todas as pontas. E é o nosso papel verticalizar. Eu tenho que trazer quem é bom no passo 1, quem é bom no passo 2, quem é bom no passo 3 e simplificar isso para o embarcador. Então, eu posso ter moradores que coletam, que fazem, que acho que é o nosso propósito. Eu tenho moradores que fazem entrega, eu tenho moradores que processam, que fazem o sorter e tudo mais. Então, é o nosso papel unificar todo mundo numa única plataforma. Obrigado, viu? Fábio, só um complemento em relação à pergunta. Internamente, você teve muito desafio de cadastro? Porque eu fiz logística, eu fiz um curso de logística e, cadastro, os códigos e por aí vai. Porque tem um trabalho aqui, mas tem um trabalho aqui também, né? Isso foi uma dor para vocês? Cara, assim, isso é até um ponto que eu deixei aqui marcado para conversar com o Sanderson, porque isso passou batido, sinceramente. Boa, a gente não tem, pelo menos não que seja do meu conhecimento, a gente não tem nenhum tratamento diferenciado dentro da companhia. É basicamente o que todo e-commerce faz. A gente tem do CEP dos Correios e a gente cadastra lá dentro do nosso site. E cada vez que o cliente coloca, ele busca. É um ponto bom que eu vou ter que ir atrás para saber como é que a gente está funcionando, mas assim, a gente não teve nenhum problema até agora de entrega por endereço insuficiente ou algo de dificuldade de endereço. Então assim, a gente não fez ainda nenhum tratamento e a gente tem que fazer. Essa questão do CEP digital é super importante para talvez alavancar ainda mais as vendas que já foram alavancadas nos últimos 30 dias. Perfeito. Querido, obrigado. Obrigado pela participação. Obrigado eu pela oportunidade. Deixa eu terminar com uma pergunta aqui, e aí eu volta para uma pergunta mais ampla, né? Me chamou muita atenção o que você falou da legalidade. Porque, de novo, né, tem muitas organizações, você falou de Gerando Falcões, tem muitas iniciativas empreendedores trabalhando com a favela. A gente sabe a relação do crime, a gente sabe as leis que existem ali, mas eu queria que você terminasse com essa mensagem de que, ainda que a gente tenha muitas particularidades, a gente está falando de coisas legais, né? A gente não está rompendo a barreira da ilegalidade, isso é muito legal deixar isso claro, né? Não, perfeito, cara. E a gente tem uma premissa muito básica. Se houver qualquer tipo de tentativa, é melhor a gente encerrar a operação. Por quê? O Pedro trouxe isso, né, no contexto geral de Clear Sale, né? Só que assim, as pessoas essencialmente são boas. E na favela, apesar de que a grande mídia exibe, cara, é menos de 1% o poder paralelo dentro das comunidades. Pelo contrário, a gente tem muito mais pessoas trabalhadoras, esforçadas e que acordam diariamente, se dedicam, né, horas ali, enfrentam, aqui em São Paulo, né, a gente vinha 2 horas de trânsito para conseguir chegar na Zona Sul, Faria Lima, para trabalhar, volta 2 horas de trânsito para casa. Essa é a realidade, a grande realidade. Então, quando as pessoas, né, historicamente, é a primeira pergunta, cara, e o crime organizado, o poder paralelo? Como que vocês fazem? Cara, como que a gente faz? Pô, é a favela que está vivendo, então como que a gente, né, também faz essa licença social? É o próprio morador que está fazendo isso, né? Então, você vai fazer o quê? É o teu vizinho, é o teu primo. Você vai prejudicar, né, o negócio do teu vizinho, do teu parente, do teu amigo, né, que estudou contigo, porque essa é a realidade. Se eu voltar, né, para onde eu vim, cara, a grande maioria ali que está envolvida com o poder paralelo estudou comigo na escola, né? Então, a gente jogava bola junto. Essa é a realidade no Brasil.
Então a gente pega isso, é claro, amplifica e fortalece também, que a gente não vai ficar só na questão, né? Apesar de ter um grande ponto que é confiança, como que a gente amplifica isso para mostrar isso? E aí é onde vem esses reforços, né? Cara, as associações, as ONGs que comunicam, a gente precisa que a galera saiba que quando passa uma jaquetinha laranja dessa, uma bag lá na porta, cara, eu sei que aquilo é um morador, eu sei que o cara tá ganhando dinheiro com aquilo e tá vivendo dentro da comunidade, ele não tá precisando enfrentar 2 horas de trânsito, tá tendo qualidade de vida, tá tendo uma renda suficiente, que isso é super importante porque é um cuidado. A gente não quer ter um exército de entregadores, a gente quer que os entregadores que a gente tenham tenham qualidade também de vida, qualidade de ganho, que não seja um bico, que ele possa tirar um sustento daquilo ali e possa se desenvolver a partir daquilo também. Então a gente tem entregadores que hoje trabalham com a gente, que fazem faculdade de logística, que começaram fazendo entrega. E, cara, minha missão, a nossa missão como sócios é que potencialize isso a todo o Brasil. Querido. Desculpa. Não, é que eu lembrei de um dado que me chamou muita atenção do Data Favela, que se a favela fosse um estado, seria o 3º maior em tamanho e consumo. E em relação à digitalização, eu agora estou procurando mudar eu vou precisar de um chip digital para o meu celular. Então, se a gente já está digitalizando o número do celular, por que não digitalizar todos os CEPs, né? Não somente das comunidades? Então, é um processo, é burocrático, é demorado até agora, não consegui o meu eSIM, mas espero um dia conseguir. Só 2 coisinhas que eu lembrei. Pô, Eu ia comentar, eu ia falar justamente essa frase. Hoje a gente fala de banco digital, de tudo digital, por que a gente não pode ter um endereço digital, né? É muito essa mentalidade que a gente tem de quando a gente fala do CEP digital. Tudo hoje é digital, tudo se vende, né, como digital, né? Digitaliza, não sei o que, é o banco, enfim. O endereço eu creio que é a próxima fase. E de novo, acho que fechando a nossa conversa aqui, é sobre consumo, claro, é sobre subsistência, mas é sobre cidadania, né? Tipo, é muito legal, pô, olha o tanto de players que tem aqui, de tecnologia, mas voltando ao início da conversa, eu falei sobre bolha, né? A gente precisa, e aí fica um exercício aqui para nós como profissionais de negócio e tal, é sair da bolha e olhar para o que está rolando, cara, o que está rolando lá na Amazonas, na periferia de Osasco e por aí vai. Meu, muito legal, fiquei muito feliz de mediar essa conversa, muito parabéns também pelo projeto, a gente sabe o quanto que é difícil, né, pô, falar de logística aqui, há quanto tempo a Amazon e o Mercado Livre não estão nessa pauta também, então é isso, e obrigado para vocês, obrigado pelas perguntas e pela participação, valeu.